Mais um vídeo aqui no meu canal e dessa vez é mais um bate-papo, mais uma entrevista. Meu nome é Eliel Borges Santana, você está aqui no canal Eliel BS. Aproveito já para fazer uma propaganda, até para você assistir o resumo da lição que eu postei ontem, quinta-feira. Então, sem mais enrolações, vamos para o vídeo que é um bate-papo e entrevista com o pastor e jornalista Michelson Borges. Então, pastor, quem é você? Muito bem, acho que pelo sobrenome aí já devem suspeitar de algum parentesco, né? Então, na verdade, eu sou, antes de mais nada, tio do Eliel. Ele é filho da minha irmã mais nova, por isso que é uma alegria, um prazer poder estar aqui no canal dele. Eu quero, mais uma vez, incentivar você a acompanhar o canal do Eliel BS. Ele tem postado aqui entrevistas com pastores, com pensadores, com pessoas que têm um testemunho bonito de vida. E também, semanalmente, ele faz aqui, que eu saiba, um dos pouquíssimos comentários e resumos da lição da Escola Sabatina dos Adolescentes. Então, se você tem filhos aí acompanhando a lição dessa faixa etária, olha aí, uma boa pedida é toda semana acompanhar os resumos que o Eliel faz aqui no canal dele. Bem, eu sou formado em jornalismo pela Universidade Federal de Santa Catarina, sou natural aí de Criciúma, eu falo aí porque o Eliel está falando de Criciúma, né, sul do estado, e eu nasci também nessa cidade, bonita cidade aí, no sul de Santa Catarina, quase já na fronteira com o Rio Grande do Sul, né, quase na divisa ali com o Rio Grande do Sul. E fiz a minha faculdade, então, em Florianópolis, capital do estado, na Federal, em jornalismo, como eu disse. Depois, eu vim para cá, para o interior de São Paulo, fui chamado para trabalhar na CPB, Casa Publicadora Brasileira, e aqui, então, cursei o meu mestrado em teologia no Centro Universitário Adventista de São Paulo, o NASP, né, o NASP Campus Engenheiro. Fiz também alguns cursos ali de teologia, de extensão, enfim, e atualmente estou fazendo uma pós-graduação em biologia molecular. Eu mantenho o blog criacionismo.com.br, também o blog outraleitura.com.br, tem um canal no YouTube também, é só procurar Michelson Borges, você encontra lá. Sou autor de alguns livros, tem uns 20 livros publicados pela CPB, depois quem sabe eu posso mostrar alguns deles aí, inclusive dá em primeira mão no seu canal, Eliel, o relançamento de um dos meus livros. Saiu essa semana, está quentinho da impressora ainda, e você vai dar em primeira mão, então, essa notícia aqui no seu canal. Sou casado com a Débora Tatiane, ela nasceu em Florianópolis, é natural de Palhoça, eu a conheci quando estudava lá, então, além de eu me formar, tive a bênção de conhecer minha esposa ali na região da capital. Tenho 3 filhos, a Giovana, Marcelo e Micael. Eu acho que, resumindo, é isso aí. Então, valeu pela apresentação e vamos começar aqui as perguntas. Uma primeira perguntinha rápida. Onde você nasceu, que você já falou, e como foi sua infância? Então, como eu falei, nasci em Criciúma, né? Sou criciumense aí, de Santa Catarina, com muito orgulho. E a minha infância, bem, eu nasci numa família de classe média baixa, típica de Criciúma. Nasci num bairro chamado Veracruz, um bairro conhecido ali, aí na cidade, né? Na época a rua era de paralelepípedos, não sei nem se o pessoal conhece bem esse negócio hoje em dia, né? Era um bairro assim bem família, né? A gente brincava até tarde da noite, assim, às vezes na rua, com os amigos, não tinha celular na época, a mãe tinha que ir ao portão gritar para a gente voltar para casa para tomar banho, nem sempre a gente queria tomar banho, quando era inverno então a gente brigava para não tomar banho. Então eu estudei em escolas públicas desde a minha infância. Eu estudei primeiramente na escola Lapagesse, que é bem conhecida aí, uma escola municipal. Depois estudei na SATIC, que era uma escola voltada para filhos de pessoas ligadas à mineração, porque Criciúma era bem conhecida pela extração do carvão, né? Hoje nem tanto mais. Então eu estudei na SATIC, que era uma escola que tinha até um vestibularzinho para entrar, né? Na época, não sei como é que é hoje. Em seguida, como eu queria estudar, eu queria ser cientista quando era criança, né? E aí a escola que tinha algo mais próximo do que eu queria fazer era o CIS, na época chamado CIS, hoje é EDUSP. É uma escola também estadual que tinha na época, não sei se hoje ainda, o curso de Química, técnico de Química, porque a minha intenção depois era cursar Biologia ou Astronomia, eu não tinha ainda certeza do que era. Depois é que eu mudei de ideia para jornalismo, posso contar depois como é que foi isso aí. Mas, então, basicamente é isso. Eu gostava muito de desenhar desde pequeno, como meu filho também gosta, né? Parece assim que passou geneticamente para ele. Desde 3, 4 anos de idade, a minha mãe disse que tem lá tinha algumas
folhas, né, com desenhos guardados. Eu já gostava de desenhar, gastava cadernos e cadernos de desenho todos os meses. A minha mãe, meu pai, quando iam fazer compras no mercado, tinham sempre que trazer 2, 3 cadernos de desenho para eu usar durante o mês. Então, era o meu quinhão para aquele mês ali. Depois eu tive uma fase de gostar de bicicross. Realizei foi um sonho quando eu pude ganhar dos meus pais uma BMX Pantera Monarch. Os do meu tempo aí vão saber o que é isso aí, né? Era uma bicicleta bem famosa na época, né? Para praticar bicicross. Cheguei a participar de algumas competições aí em Criciúma. Me inscrevi no motoclube. Guardo até hoje a carteirinha, né? Que eu ganhei na inscrição. Ia lá assistir as corridas de motocross, porque a ideia era depois ser corredor de motocross. Abandonei depois essa ideia aí, esse sonho, né? Acho que basicamente era isso. Meu pai é jogador de futebol até hoje. Ele jogou em times profissionais, como o Figueirense, por exemplo, né? Mas eu nunca acertei o pé, sempre fui perna de pau. Mas gostava de acompanhar meu pai nos jogos, porque no final tinha laranjinha com coxinha de galinha, e aí a gente fazia festa no fim do jogo. Mas o meu pai disse que enquanto ele estava no campo jogando, eu ia lá para o meio dos pastos ali, para o mato, para caçar, para encontrar ossos de pássaros ou de cobras, né? Que eu brincava que eram fósseis. Eu guardava tudo numa caixinha ou numa gaveta da máquina de costura da minha mãe. A máquina de costura da minha mãe, que era manual, eu usava como carro, né? Como piloto de kart. Então, tinha aquela roda, né? E a gente sentava ali e brincava que era um carro de corrida. Enfim, essas coisas, né? Eu sempre tive cachorros também, desde a minha infância. Adoro animais, sempre gostei de bichinhos. Tive o veludo, o rinte e outros, né? O último foi, que eu me lembro assim, né? Tinha o Guber, né? Enfim, são animaizinhos que eu espero seja possível quando Jesus voltar, estivermos na nova terra, eu acho que eu vou pedir para ele: Senhor, pode trazer de volta aqueles bichinhos? Eu quero ter um monte de cachorro. Então, basicamente é isso aí, né? Tem muitas memórias que eu poderia trazer, mas acho que, resumidamente, essa foi a minha infância, né? Eu comecei a trabalhar com 12 anos, ajudando meu pai na metalúrgica. Ele sempre trabalhou nesse ramo, depois ele mudou para confecções, junto com a minha mãe. Então, com 12 anos, já estava lá mexendo com graxa, com ferro, com instalações elétricas, né? Isso foi um aprendizado para a minha vida também, foi útil. E com 15 eu comecei a trabalhar com carteira assinada, como desenhista numa agência de propaganda. Não, antes disso, com 15 anos eu comecei a trabalhar no mercado, supermercado, como cartazista. Depois, então, uma agência de propaganda como desenhista. E dali, 18 anos, eu conheci o Adventismo. Também tem esse capítulo interessante na minha vida, né? Mas já não é mais infância, já é adolescência, né? E em seguida, com 18 para 19, eu fui para Florianópolis para cursar, então, jornalismo. Então, pastor, você comentou ali da parte do jornalismo, que com 18 ou 19 anos. Como foi a sua vida de universitário e de onde veio a oportunidade de entrar para a CPB? Eu vou voltar um pouquinho, né? Porque eu acho que eu deixei no ar. Por que eu abandonei? Não que eu tenha abandonado, mas por que eu mudei de ideia, né? E não quis mais fazer biologia e mudei para jornalismo, né? Isso foi no ensino médio também, quando eu estava lá cursando química. Eu comecei junto com alguns amigos, criamos uma equipe ali para criar um jornal para a escola, um jornalzinho que a gente chamou de Tô Sabendo. Era um jornal mensal. A gente fazia tudo, a gente escrevia as matérias, eu ilustrava, a gente revisava os textos, vendia, mandava imprimir, né? O jornal, vendia nas salas de aula, com o dinheiro ia lá, pagava a gráfica, buscava anúncios, fazíamos tudo, de ponta a ponta o jornal. A escola apoiava, né, deixando que a gente distribuísse no colégio, mas dava assim, liberdade para a gente trabalhar as pautas e tudo mais. Eu gostei da coisa, achei bem interessante mexer com escrita, com jornal, com publicação, e então eu pensei, eu posso ser um jornalista científico, então. Eu posso trabalhar com temas científicos, né, ligados aí à imprensa. Na época eu pensava em trabalhar, quem sabe, para uma revista como a Super Interessante. Depois eu, logicamente, fiquei feliz de saber do que eu tinha me livrado. Mas na época a revista era boa até. Ela tinha começado a sua vida editorial, era uma revista mais séria, né? E eu pensava assim, quem sabe eu possa ser um jornalista científico. De certa forma, Eliel, eu até realizei meu sonho, porque com o blog, com os livros que eu escrevi, eu trato de temas científicos também, depois a gente pode conversar sobre isso,
publico materiais, né, de cunho científico até hoje, no blog Criacionismo, por exemplo, meu canal também. Então não dá para dizer que eu abandonei por completo essa ideia, né? Eu consegui realizá-la de outra forma. Mas então eu tomei a decisão de cursar jornalismo, fiz o vestibular na época, eu fiz um cursinho para vestibular na época, porque o curso de Química eu acabei perdendo algumas matérias, né? Porque eram matérias mais voltadas para a Química mesmo. Então eu tenho certeza que eu iria bem na prova de Química no vestibular, mas eu talvez ficasse defasado em matérias como História, Geografia e outras, né? Então o cursinho foi necessário. Nessa fase eu tomei a decisão de guardar o sábado, tive algumas dificuldades com mudanças de horário no cursinho também. Eu conto isso no meu testemunho, né? Porque eu creio que é uma forma de exaltar o que Deus fez por mim também. O curso de jornalismo na época era o quarto mais concorrido na Federal de Santa Catarina. Depois de Medicina, Direito e... Era Medicina, Direito, um terceiro curso que eu não me recordo, que estava ali, entre jornalismo e um outro curso, terceiro lugar. Era bem concorrido, né? E eu precisava ser aprovado, obviamente, né? Meu pai estava pagando ali um cursinho que era caro, inclusive. Então, justo na semana em que eu tomei a decisão de guardar o sábado, as matérias em que eu tinha mais dificuldade foram transferidas para sexta-feira à noite e sábado à tarde. Então eu pensei, agora é com Deus mesmo, né? Fazia minha parte, eu estudava em casa, pegava os conteúdos com os colegas e deixei com Deus o resultado. Interessante, Léo, que no dia da prova, né? No dia não, foram vários dias, né? Durava uma semana quase o vestibular na Federal. Mas assim, as matérias, matéria de matemática, né? Que eu tinha mais dificuldade. Inglês eu tinha tido não tinha tido aulas de inglês porque era no sábado. Mas nessa matéria eu tirei notas tão altas quanto nas demais em que eu tinha facilidade, como português e química, né? Que eu tinha feito o ensino médio todo em química, porque eu tenho certeza foi um milagre de Deus, né? Houve assim questões que eu resolvi sem conhecer as fórmulas, foi uma coisa impressionante. Na hora vinha um insight, uma ideia para resolver e dava certo. E quem já fez o vestibular para a Federal de Santa Catarina sabe que um vestibular de somatória é cruel, né? E não tem como você chutar, tem que saber realmente as respostas. E deu certo. Eu pude então ingressar no curso de jornalismo. Somente uma outra moça e eu que passamos, né, daquele curso lá para jornalismo, e havia mais pessoas que queriam fazer, estavam mais bem preparadas e não passaram. Por isso que eu sei que realmente foi uma grande ajuda que Deus me deu para ingressar nesse curso. Ele tinha um plano, de fato. Aí comecei meu curso ali, na metade do curso eu até pensei em desistir para cursar teologia no NASP, mas um amigo que vendia livros usados no campus, ele tinha um sebo, e eu não sabia, ele era adventista, mas eu não sabia. Eu comprava livros usados com ele, porque eu não tinha dinheiro para comprar livro novo, então eu sempre passava na banquinha dele lá, comprava alguma coisa, e um dia encontrei alguns livros de Ellen White ali no meio dos livros acadêmicos, né? E eu perguntei, você tem mais livros dessa autora? Ele falou, tenho, você gosta de Ellen White? Eu falei, gosto, eu sou adventista. Ele falou, eu também sou. E aí nos tornamos amigos. Ele era bem mais velho que eu, bem mais experiente, e ele me aconselhou a terminar o curso. Ele falou, você já está na metade do seu curso de jornalismo, né? Então conclua. Eu estava assim, bastante chateado com o mundanismo, né, no campus, drogas, doutrinação, né, marxista, tudo que hoje está ainda pior. Naquele tempo já existia isso. E essas coisas estavam me chateando demais, assim, eu estava desanimado. Mas uma frase que esse amigo disse acabou me motivando a terminar o curso, e inclusive serviu como uma diretriz para minha vida. Ele falou assim, olha, Michelson, onde as trevas são mais intensas, ali é que a nossa luz tem que brilhar. Aí eu tomei coragem e pensei, eu tenho que fazer isso mesmo, dar um bom testemunho aqui nesse curso e terminar essa faculdade para a honra e glória de Deus. E graças a Deus eu fiz bons amigos ali, dei estudos bíblicos para colegas. O meu TCC em jornalismo foi sobre a história da Igreja Adventista no Brasil. Eu pude dar uma contribuição também para a igreja, inclusive, como eu falei para você, né? Eu queria dar essa notícia em primeira mão. Aqui está a nova edição, revista e ampliada do livro A Chegada do Adventismo ao Brasil, que foi o meu TCC de jornalismo lá em 1995. No ano 2000, a CPB publicou esse livro, a primeira edição, e aí ele teve umas 2, 3 tiragens, depois ficou um tempo fora do catálogo, né? E aí, em 2018, a divisão sul-americana solicitou que ele fosse atualizado, que eu fizesse um trabalho de atualização, porque os desbravadores e a igreja mesmo precisa, né, de um material como esse. Então, eu, com a maior alegria, fiz esse trabalho, escrevi novos capítulos, contei com a ajuda de especialistas também em história da igreja para ampliar algumas coisas.
e estou muito feliz porque chegou, está quentinho ainda, como eu disse, né? Está com cheirinho de tinta ainda, né? E em breve ele estará disponível aí na loja da CPB para aquisição. Eu diria assim que é o livro que mudou a minha vida. Por quê? Porque pesquisar sobre os pioneiros da igreja para fazer o TCC realmente aprofundou. Eu era recém-convertido na época, né? Em 95, eu estava com 4 anos só de batizado na Igreja Adventista. Eu fui batizado aí em Criciúma mesmo, na Central, onde você também foi. E, então, me aprofundar nessas histórias maravilhosas dos pioneiros foi uma experiência maravilhosa. Eu pude ver que a Igreja Adventista não é uma igreja qualquer, que ela começou realmente com grandes homens e grandes mulheres que dedicaram a vida e grandes esforços para estabelecer essa obra. E hoje o Brasil é o maior país adventista do mundo, né? Começou com uma sementinha de mostarda, assim, tão pequenina, né? Então, essa história é maravilhosa, merecia ser recontada, e eu espero que esse livro possa mudar vidas, como mudou a minha também. E o chamado para a CPB, como é que foi, né? Foi outro milagre, Léo, outro milagre, porque eu tinha 20 e poucos aninhos, né? Eu tinha 20, acho que 23 anos. Eu estava ali recém-formado, não consegui emprego por causa do sábado. Não é culpa do sábado, não é culpa de Deus nem de ninguém, né? É culpa do mundo que está virado, né? Porque Deus deixou o sábado como dia de repouso, é o dia bíblico de repouso. E eu, como sempre quis ser fiel à lei de Deus, quando eu conheci biblicamente a lei de Deus, eu me propus a não trabalhar aos sábados, como está na lei de Deus. E eu consegui, assim, fiz entrevistas de emprego muito boas. No Diário Catarinense, por exemplo, eu estive lá, fiz uma entrevista de emprego, o maior jornal aí de Santa Catarina. Fui a outros jornais também, mas sempre que chegava o assunto do sábado, porque os jornais funcionam, sexta-feira à noite, fecham edições do fim de semana, enfim, né? Notícia não escolhe dia para acontecer também. Chegava nessa parte, não dava certo, né? Até que o líder de educação para o estado de Santa Catarina na época, o pastor Disseu Lopes, ele ficou sabendo da minha história, da minha fidelidade, e ele me ofereceu algumas aulas ali na Escola Adventista Central de Florianópolis, aulas de história. Na época, tendo uma formação em humanas, né, era possível lecionar algumas matérias como essa. Eu acho que hoje não é mais possível, mas enfim. Eram poucas aulas, mas era o que tinha para aquele momento, né? Eu aceitei o desafio, peguei muitos livros, estudei o que eu pude, né? Preparei minhas aulas, enfim, caprichei o que eu podia. Aliás, essa é uma filosofia de vida que eu acho que todos deveriam adotar, e eu sempre adotei. Aprendi isso com meus pais e levo para a minha vida, né? O que tem que ser feito, faça da melhor forma possível, com todo o capricho. Porque isso faz parte do currículo. Já vou dizer por quê. Quer dizer, você já sabe por quê, né? Mas já vou dizer de que forma que isso influenciou também o meu chamado para a CPB. Mesmo não sendo professor, mesmo não sendo formado em história, eu fiz o meu melhor, sempre. Agora, foi um susto quando eu cheguei na primeira aula, era uma quinta série, né? Na época a gente falava assim, quinta série, não tinha ainda o nono ano. Sexto ano, mais ou menos, eu acho. Acho que é isso aí, mas era uma criançadinha, né? Eu entrei na sala, eles me chamavam de tio. Tio, é para fazer com lápis ou caneta? Eu fiquei assim, meu Deus, onde eu me meti, né? O que eu estou fazendo? Mas orei a Deus e, como eu disse, caprichei, fiz o meu melhor. Trabalhei 2 anos e meio ali na escola. Mesmo fazendo o meu melhor, não era aquilo para o que eu tinha estudado, né, e me preparado. Então, eu estava assim, já bem desanimado, quase com depressão já. Eu voltava para casa triste, saía triste, porque eu queria trabalhar na minha área de comunicação. E estava já casado com a Débora, já recém-casados. Nós morávamos na casa do meu sogro, não tínhamos condições sequer de alugar um apartamento para nós, porque eu ganhava pouco, dava poucas aulas, né? E não havia outras oportunidades de trabalho, então era o que a gente podia fazer naquele momento. Namoramos quase 3 anos, decidimos casar assim mesmos e enfrentar a vida juntos, né? As privações juntos. Eu acordava às 5 da manhã para pegar o trânsito caótico. Naquela época a rodovia não era nem duplicada ainda, a BR-101, né? Então gastava assim 2 horas num trajeto de, sei lá, 20 quilômetros, 20 e poucos quilômetros, né? Para chegar até a ilha, dar as aulas, depois voltava e chegava em casa à noite já, por causa do trânsito também. Quando eu já estava ali 2 anos dando aulas, já acho que no meu limite, Deus percebendo isso, e eu sempre questionando a Deus, Senhor, quando que vai ser possível trabalhar naquilo que eu me formei, né? Por que eu tenho que ficar trabalhando em algo para o que eu não me preparei exatamente para isso, né? Aliás, hoje eu dou muito valor aos professores exatamente por isso, né? Porque eu passei por salas de aula e sei como é um desafio tremendo esse, né? É um ministério realmente maravilhoso. Reconheço isso.
Nos últimos 6 meses, antes do meu chamado para a CPB, eu fui convidado a trabalhar também na Rádio Novo Tempo, lá de Florianópolis. Tinha recém começado ali, aberto, né? Ficava num prédiozinho ali da Adra, na cabeceira da ponte, do lado do Continente ali. Então, o que acontecia? Aí, nessa época, eu comprei um Fusca 73, um Fusca 1 ano mais novo que eu. E com esse Fusquinha aí, que foi uma bênção, eu ia até a ilha, dava as primeiras aulas, cruzava a ponte de volta, ia para a rádio, preparava o programa, almoçava rápido para apresentar 1 da tarde o programa, né, ao vivo, depois voltava para a ilha, dava as últimas aulas e ia para casa. Essa era a minha rotina, a correria total todos os dias. Mas eu estava feliz agora, estava mais realizado, porque, afinal de contas, parte do meu dia era envolvido com comunicação, com jornalismo. A gente fazia um jornal diário ali naquela rádio, né? Então isso aí foi um alento. Acho que Deus percebeu que eu estava já bem para baixo mesmo, né? Precisando de um ânimo. Um dia eu estava lá na rádio, preparando, né, o programa daquele dia, a pauta. O telefone toca, um amigo atende, passa para mim dizendo assim: Michelson, atende aí, que é o pastor Rubens Lessa. Agora o falecido pastor Rubens Lessa, né, saudoso pastor Rubens Lessa, que foi o meu primeiro chefe lá na CPB, na redação da CPB. Eu achei que meu amigo estava brincando, porque era brincalhão mesmo, achei que era um trote, né? Não dei muita importância, mas ele passou a ligação. Quando eu atendi, era uma voz diferente mesmo, e se identificou. Aqui é o pastor Rubens Lessa, eu já recebemos aqui o seu currículo. Eu tinha mandado fazia algum tempo e tinha esquecido até. Porque eu mandei currículo para vários, né? Eu queria trabalhar para Deus, na obra de Deus. E mandei o currículo para onde eu pensei que pudesse haver uma oportunidade. Mas nunca pensei que ia dar certo para a CPB, né? Porque todos os editores eram mais velhos. Geralmente eles têm 2 formações, pelo menos, né? Jornalismo, letras ou letras e teologia. É muito comum essa formação naquela época, mais ainda. Eu só tinha jornalismo e recém-formado, era um moleque praticamente, né? Sem experiência profissional. Pensei, eu vou enviar só por enviar, né? E não é que deu certo. E outra coisa, né? Quase todo mês eu tinha alguma ideia de um artigo, de algum texto, eu escrevia, batia a máquina naquela época, datilografava, né? E enviava para a redação, por carta. Então o pastor Lessa conhecia muito bem meus textos, porque ele recebia todos eles. Pelo menos uns 2 dos 30 que eu mandei, eu acho, foram publicados na Revista Adventista e na antiga Revista Sinais dos Tempos, antes mesmo de eu ser chamado para trabalhar na CPB. Então, onde é que entra aquela questão do capricho, do fazer tudo para Deus, da melhor forma possível? Você acha que se o pastor Lessa, ou o diretor da CPB na época, o pastor Wilson Sarli, quando ligaram para o presidente da Associação Catarinense e para o meu diretor na escola, você acha que eles não perguntaram o meu perfil? Se eu era caprichoso, se eu fazia as coisas com dedicação, com responsabilidade? Eles perguntam tudo, obviamente. Antes de analisar um currículo, né, você tem que conhecer a pessoa, o perfil dela. Então, imagine se eu tivesse sido um professor desleixado, que fizesse as coisas assim pela metade, não me empenhasse ao máximo, né? Então, fica aqui uma lição de vida mesmo, né? Tudo que você tem que fazer, não importa o trabalho que seja, por mais humilde que seja, aos seus olhos, porque para Deus não há nada que seja humilde, tudo é importante, se for algo lícito para o bem das pessoas. Então, tudo que você tiver que fazer, faça da melhor forma possível. O seu trabalho, aquilo que você faz é o seu cartão de visitas. Fala mais do que um currículo. E com certeza isso contou, né, para o meu chamado aqui para a Casa Publicadora Brasileira. Eu me lembro que quando eu vim aqui para Tatuí, para fazer a entrevista, né, porque eu fui chamado para essa entrevista de emprego, eu me sentia muito pequeno, muito uma formiguinha, especialmente quando eu fui para a sala do pastor Rubens Lessa, e ali diante daquele grande homem de Deus, um grande jornalista, né, teólogo, com a estante cheia de livros, eu pensei, meu Deus, o meu futuro está agora aqui, nesse momento, né? Me ajuda a dizer as coisas certas, a pensar corretamente, né? Enfim, eu estava ali me sentindo muito pequeno e confiando totalmente em Deus. Eu me lembro quando eu desembarquei do ônibus e vi aquela logomarca da árvorezinha da CPB, né? Eu fiquei até emocionado, porque eu nunca tinha vindo para cá, não conhecia pessoalmente a CPB, mas eu lia tudo que a publicadora imprimia, né? A revista Adventista, a revista Sinais dos Tempos, todos os livros, conhecia todos os editores, era, posso dizer assim, fã de cada um deles. E naquele dia da entrevista, o pastor Lessa passou comigo mostrando o corredor, mostrando as instalações da editora, mostrando a redação, e tinha uma sala vazia. E ele ainda falou assim para mim, quem sabe essa sala não pode ser sua. Olha, eu fiquei muito feliz, né? Voltei para casa, a Débora e eu ficamos em oração, só que passou um mês angustiante e nenhuma resposta.
eu cheguei a pensar assim, acho que foi só uma ilusão mesmo da minha cabeça, porque quem sou eu para pensar em trabalhar junto com aquelas pessoas lá, tão experientes, né? Eu, com esse meu currículo tão, né, pobre, digamos assim, com tão pouca experiência. Mas passado um mês, o presidente da Associação Catarinense me ligou e disse assim, Michelson, ele quis tirar onda comigo, ele falou assim, olha que pena, né? Não deu certo aquele assunto da CPB, né? Que pena. Eu não sei, alguma coisa me dizia que ele estava brincando. Eu falei, pastor, o senhor está brincando comigo, né? Ele disse, eu estou brincando sim. Pode arrumar suas malas e siga o seu caminho. Bom, aí a vida mudou completamente, né? A Débora e eu tivemos que mudar de estado, alugamos uma casa em Tatuí, aí sim a nossa vida de casal realmente começou, digamos assim, né? Era o nosso cantinho, era a nossa... Não tínhamos nada, né? Acho que só tínhamos um fogão, uma cama e uma TV velha que meu pai tinha me dado. Era tudo que a gente tinha. Eu vendi o Fusca e comprei uma máquina de lavar, ou uma geladeira, não recordo agora. E um sofá, depois compramos usado, né, para receber o pastor que foi nos visitar, a primeira visita pastoral da igreja que nós depois nos ligamos aqui em Tatuí, né? Mas foi um começo, assim, abençoado. Eu louvo a Deus por tudo que Ele fez por mim. E quer saber mais, Eliel? Depois que eu vim para cá, tudo fez sentido, porque eu me perguntava, né, Senhor, por que eu estou aqui dando aula de história se eu me preparei para outra coisa? Quando eu fui chamado para a CPB, eu entendi tudo, porque eles precisavam, naquele momento, de um editor que tivesse experiência, tivesse formação jornalística e experiência em sala de aula, porque eles precisavam de alguém para editar livros didáticos. Você entendeu agora o que Deus fez por mim? Ele me deu o preparo necessário para eu poder ser chamado para a função que Ele queria para mim. Então eu sei que eu estou aqui hoje porque Deus quis. Ele me pegou lá, aquele jovenzinho do interior de Santa Catarina, sem experiência profissional, sem muita coisa, mas disse, eu quero que esteja aqui para fazer o meu trabalho. Eu louvo a Deus por tudo isso. Bom, e agora que a gente já conhece bem a sua história, o seu começo até chegar na CPB, vou fazer uma pergunta aqui um pouco mais atual. Nesse momento, você é uma pessoa muito influente assim no meio criacionista. E para quem já leu o seu livro, A Descoberta, sabe que lá tem alguns argumentos, assim, vamos se dizer, para uma pessoa que é criacionista e quer argumentar com um criacionista, um evolucionista, desculpa. Tem para a gente alguns argumentos para dizer? Temos aqui mais 2 horas ainda de entrevista. Deixa eu aproveitar esse momento, então, para mostrar aqui mais algumas das minhas produções, dos meus filhos de papel, como eu digo, né? Criacionistas e não só isso também. Por exemplo, eu também escrevi uma série, essa aqui está em espanhol, porque a editora argentina também publicou a minha coleção, que é a série Grandes Impérios e Civilizações. Esse é um dos 6 volumes, né? Tesouro no Egito. Tenho aqui também um livro que eu acho que é bem conhecido, né? O livro Nos Bastidores da Mídia. A primeira edição eu nem lembro mais quando foi publicada, mas faz um bom tempo já, mais de 10 anos, e aí foi solicitado que eu fizesse uma atualização desse livro também, está aqui a segunda edição atualizada, ficou bem interessante esse livro aqui, eu recomendo para quem quiser ter uma relação crítica, né, com os meios de comunicação e saber como eles afetam a nossa mente, a nossa espiritualidade, enfim. Aí sobre criacionismo, tem vários também, só que eu vou começar aqui pelos mais recentes, né, Expedição Galápagos. Até gravamos uma entrevista para o seu canal, né, Eliel, quando ele foi lançado. Um livro que foi livro do ano para os desbravadores, ano passado. Ele conta, na ótica de um personagem que eu criei, o Tiago, dos lugares por onde eu mesmo passei. Então o autor visitou esses lugares aqui e colocou na vida dos personagens, né, todas as experiências que ele teve, eu, no caso, tive lá nas ilhas do arquipélago lá de Galápagos. Livro que infanto-juvenil, adolescentes, acho que vão gostar também. Assim como esse aqui também, o Terra de Gigantes. Esse aqui também é edição em espanhol, Tierra de Gigantes, né? É um livro, como já diz, mostra aqui a capa, sobre dinossauros, mas que apresenta uma versão alternativa para a extinção deles, que nós cremos ser o dilúvio, né? Um melhor modelo para explicar a extinção dos dinossauros. É uma história com personagens, tem um enredo também, tenho certeza que seu filho, sua filha irão gostar. O Léo mencionou aqui o A Descoberta, que é esse aqui, que eu escrevi juntamente com um amigo chamado Denis Cruz, um grande escritor, um advogado, e aqui numa história também ficcional, tem personagens, tem uma trama bem envolvente, por sinal, né? Embora eu seja suspeito para dizer isso, mas, enfim, eu gosto dessa história.
O personagem é um ateu, um cientista ateu, que passa por uma experiência dramática e revê seus conceitos. Não vou contar detalhes para você ler o livro, mas eu diria que aqui nós agrupamos os principais argumentos apologéticos e criacionistas numa trama, numa história. A pessoa vai como que aprendendo quase sem perceber. E o meu xodó, digamos assim, é esse aqui, né, que é o clássico já, né, o História da Vida. É o meu primeiro livro criacionista. Na verdade, a primeira edição, ela também é bem antiga. Esse aqui é a edição atualizada, revisada. Por que eu gosto desse livro aqui? Porque nele eu agrupei os principais argumentos que me tornaram um criacionista, que me fizeram abandonar o evolucionismo, porque até meus 18 anos eu fui evolucionista. Meu primeiro livro, na verdade, que nunca foi publicado, graças a Deus, que era muito ruim, foi o Projeto Alpha, que era um livro totalmente evolucionista. Então aqui eu apresento a mudança, né? Ele mostra a mudança, o que aconteceu com a minha cabeça, com os meus pensamentos, e reuni nesse livro esses argumentos. Então, História da Vida, de onde viemos para onde vamos. Eu diria que é uma boa introdução ao criacionismo, porque é um livro escrito não por cientista, mas por um jornalista. E eu procurei traduzir, então, os conceitos, né, para uma linguagem mais acessível e, enfim, fica aqui a recomendação. Olha, Eliel, tem tanta coisa que podia ser falado aqui. Por exemplo, até guardei aqui para te mostrar alguns fósseis. Olha só esse aqui, ó. O que te parece? Um peixe. É um peixe. Exatamente um peixe, né? Tá aqui, ó. Dá para ver ali a coluninha vertebral, né? Sim. E esse aqui? Também Outro um peixe. Tá percebendo as escamas ali? A textura? Sim. Olha como fica preservado isso aqui, né? Esses fósseis, eu consegui, tenho autorização para tê-los, obviamente, você não pode também carregar fósseis por aí sem ter uma instituição por trás, né, responsável por isso. Lá, foi de uma expedição de que eu participei, uma expedição científica, paleontológica, lá no Ceará, no Agreste, tá? 500 quilômetros para dentro, em relação ao mar. Região seca, lá no Araripe, na formação do Araripe. E ali é muito comum encontrar esses fósseis marinhos, de animais marinhos, crustáceos, né? Encontram-se fósseis de outras espécies também, mas o interessante é que são animais marinhos, né? O que esses animais faziam lá, 500 quilômetros adentro, em relação ao oceano, né? Esse é um fenômeno comum em todo o planeta, inclusive nas montanhas altíssimas, como Himalaia, Andes, né? São encontrados fósseis de animais marinhos. Isso é uma evidência para os criacionistas tremenda de que houve uma catástrofe hídrica em algum momento no passado. A Bíblia identifica isso como sendo o dilúvio, né? Eu diria que nós temos evidências paleontológicas, evidências arqueológicas, evidências biológicas. Eu estou cursando agora biologia molecular, então eu posso falar um pouquinho mais sobre a questão da célula, né, e da origem da informação genética, que para mim talvez seja um ponto mais importante nessa discussão toda. Porque a vida não existe sem informação. DNA, né? Genoma, essas coisas. Vida não existe sem informação. Precisa de um código. E se há um código, tem que ter um codificador. Se há informação, é necessário que haja uma fonte de informações. Isso qualquer estudante de informática sabe. Um programa de computador não surge do nada, ele precisa de uma mente por trás, digitando aquelas linhas de comando, né? Elaborando aquele programa para que possa rodar corretamente o software. Da mesma forma a vida. Bill Gates mesmo disse que o DNA é o programa mais complexo que roda por aí, no nosso corpo, né? Cada célula humana tem, segundo alguns estudiosos, cerca de 1,5 gigabytes de informação. Sabe o que é isso? É mais de 1 bilhão de bits de informação. É muita coisa. Cada célula, nós temos trilhões delas. Cada célula tem máquinas moleculares trabalhando o tempo todo dentro delas. Robozinhos, literalmente, que carregam nas costas as organelas, as vesículas dentro da célula e alocam nos lugares corretos, né? Cada célula é como se fosse uma fábrica produtora de energia, sintetizando proteínas e fazendo 1 milhão de coisas. Como podemos supor que um organismo tão complexo quanto uma célula, e eles dizem, os evolucionistas, que a vida surge como uma espécie de protocélula inicial, mas se teve uma célula, tem que ter pelo menos informação, uma membrana protetora e seletiva para manter dentro dela as organelas e algumas organelas básicas para poder funcionar e ter metabolismo e etc. Não é? E se reproduzir também, que é outra coisa tremendamente complexa. Ela duplicar o seu conteúdo e se dividir, e formando assim uma espécie de clone dela mesma, né?
Então, para que no mínimo isso aconteça, é necessário que a complexidade seja presente desde o começo. Desde sempre, na verdade, né? A coisa é tão complicada, Eliel, que atualmente, e essa informação que eu estou te dando agora é coisa recente, não é de livro de biologia antigo, lá, que se chama Mofo, né? Que ainda traz lá os embriões de Haeckel, que ainda traz as mariposas de Manchester, que ainda traz o experimento de Urey Miller, aquele balão onde bombardearam ali com raios e aí surgem alguns aminoácidos, né? Tudo isso foi descartado já como fraude, como insuficiente, né? Algumas são fraudes, outras são insuficientes, não dá para explicar a origem da vida com esses experimentos rudimentares. Então, os cientistas mais atuais admitem, da área de biofísica e biologia molecular. Essa citação que eu vou fazer agora é do ano de 2018, uma revista recente. Cientistas de renome nessa área de biologia molecular, dizendo o seguinte: olha, todos os cenários que nós montamos para tentar explicar a origem da vida, por acaso, deram em fracassos ridículos. Tanto é que a teoria da panspermia cósmica, origem espacial da vida, está voltando com força. Inclusive, esse vai ser o meu tema do TCC nessa pós-graduação. A volta da panspermia cósmica. Por quê? Porque eles estão admitindo o que nós sempre dissemos. A vida não teria surgido aqui, mesmo em 3 bilhões de anos, mesmo que desse tanto tempo assim. Não tem como explicar o surgimento da vida aqui. Aí ele joga para o espaço a batata quente, né? O problema não pode ser resolvido aqui, joga para fora. Surgiu em algum lugar do espaço. Como? Não sei, não estava lá, não tem como investigar. Então, é um ato de fé, de uma tremenda fé, convenhamos, né? Muito maior do que você pensar que um Deus todo-poderoso, inteligente, doador da vida, como dizia Pasteur, Louis Pasteur, um grande cientista, vida só provém de vida, né? Então, Deus é vida, Ele cria a vida, já cria a vida complexa, e curiosamente é tudo isso que a gente observa no mundo, no registro fóssil, por exemplo, né? Nós temos ali evidências de complexidade desde a base até o topo do registro fóssil. Então, se eu fosse ficar com um argumento poderoso pró-criacionista, eu ficaria com esse. A origem da informação complexa e específica da qual a vida depende para existir. Mas no História da Vida eu apresento muitos outros argumentos que, com certeza, se não convenceriam um evolucionista, pelo menos faria parar para pensar de que criacionismo não é só religião, não é só crendice, é muito mais que isso. Ele é também um modelo teológico, bem embasado na teologia bíblica, porém, ele dispõe também de bons argumentos científicos que têm sido, com o tempo, cada vez mais confirmados, digamos assim, pela evidência científica, pelas pesquisas científicas. Bom, e só para comentar aqui também, esses dias eu estava pensando também justamente nesse tema do criacionismo, e eu lembrei de um jogo que eu costumava jogar quando eu era menor, que é aquele pega-varetas, que você junta várias varetas assim no meio e depois solta. Eu fiquei pensando qual seria a probabilidade de todas as varetas se juntarem certinho uma do lado da outra, organizado talvez pelas cores, assim. É muita complexidade. Isso é simplificando o que o tio falou ali, que é muito mais complexo. Quantas varetas tinha esse jogo, Léo? Olha, eu lembro que tinha uma preta, que era a melhor. Aí eu acho que devia ter umas 10 de cada cor, umas 50, 60 mais ou menos. Digamos que tivesse 100 varetas. Quando a gente fala de DNA, estamos falando de bilhões, né, bilhões de bases, né, de letras organizadas para formar códigos assim que vai à estratosfera. Alguns calculam que se nosso genoma fosse transformado em livros, formaria uma pilha de 170 metros de altura. É metade da altura do Pão de Açúcar no Rio de Janeiro. Então, essa brincadeira da vareta é só para ilustrar, de modo bem simplificado realmente, né, a dificuldade que seria criar um código organizado desse tamanho, né, com esse montante de informação. Então, realmente, quando a pessoa pensa... O problema é que na mídia secular, aí os pensadores evolucionistas, quando vão lá dar entrevista no Discovery Channel, no Fantástico, sei lá, eles falam assim, porque a vida surgiu como uma simples forma de vida ali, uma ameba ou coisa parecida, mas nem a ameba é simples, né? Só a ameba, segundo Richard Dawkins, que é um evolucionista, só a ameba tem no seu núcleo informação suficiente para encher uma enciclopédia, como a Barça, a antiga Barça, acho que você nem conhece, né? Não. Então, no meu tempo era famosa, tinha um pedação assim na estante para caber essa enciclopédia. Uma ameba, hein? Só ameba.
Então você vê que essa conversa de que uma simples forma de vida não existe. A mais simples que você possa pensar já é ultra complexa. E para terminar aqui, para finalizar, uma perguntinha. De todas as suas obras, livros, revistas, algum vídeo do canal, o próprio canal, algum post do blog, de todos eles pode fazer, quem sabe um top 3 ou escolher um que seja o que o tio mais gosta, assim, de todos. Olha, você deixou a pergunta mais difícil para o final mesmo, hein? É difícil, né? No meu canal, tem vários vídeos ali. Tem uma playlist no meu canal que eu acho bem legal, que é uma série de palestras que eu fiz na Igreja Central de Lisboa, faz uns 3 anos, eu acho, mais ou menos. Cada noite eu apresentei um tema criacionista que é mais ou menos correspondente a um capítulo desse livro aqui. Então, se eu fosse indicar do meu canal no YouTube uma série criacionista assim, que eu gostei de apresentar, de fazer, seria essa, playlist Origens. Ok? Origens. Aí você encontra ali essa série de vídeos que eu fiz uma cada noite, uma semana de oração, correspondendo 8 temas, né? Ali na Central de Lisboa. Acho que é essa aí do canal. Livros, como eu já te falei, né? Eu colocaria, então, neste momento, esses 2 aqui. Então, né? O História da Vida, por ser, como eu disse, um livro criacionista acessível, um livro que me deu um bom trabalho pesquisar todas as referências e bibliografia do livro e ir atrás de tudo isso, mas foi satisfatório, foi muito bom pesquisar para escrevê-lo. Eu colocaria esse livro aqui, então, como o melhor, assim, o que mais me agrada ter escrito no campo do criacionismo. E esse aqui, pelas histórias, pela inspiração, pelos exemplos de vida, por ver que a nossa igreja ela tem uma base profética sólida, está cumprindo uma missão e vai terminar essa missão. Então, esse aqui, pelo fator inspiração, né? Talvez seja o livro que mais me toca, assim, né? Que mais me agradou ter escrito. Mas é uma pergunta difícil, porque quando eu olho para os outros e penso nos outros também, é quase como perguntar de que filho você gosta mais. Não tem como responder uma pergunta dessa, né? Embora filhos de papel, a gente até possa ter uma certa predileção por um outro para o outro, que são totalmente diferentes, né? Mas eu acho que eu ficaria com esses, né? E de tudo que eu fiz na minha vida, aí não, aí a resposta seria o que mais me encanta e mais me mostra o poder do Criador? Minha família, né? Minha esposa, meus filhos. Isso para mim realmente é a maior evidência de um Deus Criador e de como a gente pode ser feliz, ainda aqui mesmo na Terra, e com certeza muito mais na eternidade, se todos estivermos juntos, né? Só para completar aqui, de todos os livros, falando só da parte dos livros que o tio fez e que eu já li, eu acho que eu colocaria no top 3, talvez em primeiro, a série das expedições em Roma. Grandes Impérios. Grandes Impérios e Civilizações. Talvez em segundo, o Expedição Galápagos, que eu li e gostei bastante. E em terceiro eu ficaria entre colocar o A Descoberta ou Terra de Gigantes, mas acho que coloco o A Descoberta. Então deixa ao gosto do cliente, né? Ao gosto do leitor. E você sabe que esse livro, a Expedição Galápagos, tem uma história bem interessante também, né? Que eu escrevi no voo de volta, né? Então eu estava lá, depois de uma semana participando de expedições e de palestras à noite, assim, bem intenso cada dia. Estava morto de cansado, né? Estava até com dor de cabeça, eu lembro, nesse voo de volta. Era um voo de 7 horas, de Quito a São Paulo. E eu pensei assim, eu tenho 2 opções. Ou eu durmo, que é o que eu mais queria fazer, descansar, ou eu coloco no papel agora uma ideia que está na minha cabeça aqui martelando e que quer sair. E eu sabia que quando eu chegasse aqui de volta ao trabalho, a rotina aqui é tão corrida que eu não teria muito tempo para escrever, né? Então eu pensei, olha, eu vou dormir em casa, eu vou descansar em casa, eu vou escrever agora. Aí peguei meu bloquinho e comecei a rascunhar mesmo. Está até guardado aqui o bloquinho, pena que eu não lembrei de mostrar para vocês. Comecei a rascunhar ali o livro, praticamente escrevi 7 horas direto sem parar. Quando eu cheguei a São Paulo, o livro estava quase pronto já. Então, valeu a pena aquele cansaço, né? E sabe, outra lição que eu aprendi, que eu posso passar para vocês, quem sabe, primeira, faça tudo com capricho, faça tudo da melhor forma possível, eu já falei isso. A segunda é aproveite bem o seu tempo, aproveite bem os retalhos de tempo, como diz Ellen White. Eu sempre levo na minha bolsa, na minha mochila,
uns 2 livros, pelo menos, né? Porque eu não sei se eu vou ter que esperar numa fila de banco ou em alguma situação que eu tenho que ficar ali parado por algum motivo, né? Parado eu não fico, eu vou sempre estarei lendo, ou levo um bloquinho com caneta também para anotar ideias, não esquecê-las, né? Algum projeto, alguma coisa assim, né? A gente nunca sabe quando que uma boa ideia vai surgir, né? O escritor tem que estar sempre com algum recurso para anotações. Hoje o celular ajuda também nisso aí. Então, retalhos de tempo. Quantos livros a gente pode ler nesses retalhos de tempo, viu? Lendo 15 minutos aqui, 15 ali, 10 lá, enquanto aguarda alguma coisa, enfim. E produzindo também, né? Já escrevi livros enquanto eu viajava, por exemplo, de carro. Estou ali dirigindo, não posso fazer nada mais a não ser dirigir e prestar atenção na estrada, mas eu posso pensar, eu posso me divertir com os meus pensamentos. E muitas vezes, enquanto a família dormia, eu estava ali dirigindo sozinho numa estrada monótona, estava lá escrevendo um livro. Depois eu só colocava realmente as ideias, anotava para não esquecer, né? Então eu creio assim que a gente tem uma vida tão curta e tanta coisa boa para fazer pelos outros, né? Que eu acho que não podemos nos permitir gastar o tempo com coisas que não edificam, com coisas que não somam, com coisas que não vão beneficiar outras pessoas e a nós mesmos. Com isso eu não quero dizer que não possamos ter assim passatempos, né? Algum tipo de recreação. Todos precisamos disso, somos seres humanos, né? Isso faz bem. Mas que mesmo as recreações e os passatempos tenham assim uma finalidade de nos aproximar de Deus e nos fazer crescer como pessoas. Não desperdiçar o tempo por si só, porque um dia, com certeza, ao olhar para trás, a gente vai ficar lamentando, né, esse desperdício todo de tempo. Algumas pessoas perguntam, como é que você consegue produzir tanto, né, e tal. Eu nem sei se é tanto, mas enfim, né. O segredo é esse aí, retalhos de tempo, né. Estar sempre produzindo boas coisas no tempo que Deus nos permite ter, né, sem negligenciar o que é mais importante, o nosso contato com Deus, nossa comunhão com Deus e também a família, né, que não podem ser prejudicados por outras coisas. Fica aqui então só essa recomendação aí, né? Para você, meu sobrinho, e para vocês que estão assistindo essa entrevista. Bom, então essas foram as perguntas. Desde já eu agradeço pela entrevista, pela disponibilidade de vir aqui no meu canal, responder a essas perguntas e a entrevista ficou muito interessante. Obrigado. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Já aproveito para dizer que semana passada eu postei foram 2 vídeos do bate-papo que eu fiz com o pastor Gilberto Tais. Ele é um pastor também muito interessante, o bate-papo ficou bem legal. Alguns temas sobre leitura, também sobre criacionismo, arqueologia, essas coisas assim. Também é uma coisa muito legal. Esse foi o vídeo, se você gostou... Deixa eu só, antes da vinheta final aí, incentivar os adolescentes também, né? Olha só que interessante. O Eliel está aproveitando um recurso que é gratuito, né? A internet, aqui o Zoom, né? São recursos que Deus colocou na nossa mão, eu creio assim, e está usando isso para o bem. Então, tá vendo? Você não precisa sair necessariamente, não precisa parar de usar essas coisas, mas você pode usar isso de uma forma positiva, uma forma construtiva. Quem sabe esse vídeo e os vídeos que o Eliel tem feito aqui no canal dele possam servir de incentivo para outros adolescentes fazerem coisas parecidas, né? Pensa assim numa coisa que você gosta e que possa servir também de algo bom para as pessoas, né? Quem sabe esse possa ser o seu canal, possa ser um blog, enfim, redes sociais. Use para o bem, use para crescimento seu e de outros também. Certo, então, continuando. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like, também ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo que eu lançar aqui no meu canal. Valeu!